Olá, graça e paz. Queremos dar continuidade ao último vídeo que falamos sobre o tempo de Deus, apresentado aqui neste gráfico. E hoje queremos entrar no capítulo 1, e o versículo 1, que diz assim, no Apocalipse: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Pois bem, o versículo 1 começa falando de que é uma revelação de Jesus Cristo. O apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos por causa da enorme, terrível perseguição no Império Romano daquela época contra o cristianismo. E ele não negou sua fé. Ele era para adorar o imperador, e ele negou. Isso lhe custou ir preso na ilha para morrer ali. Porém, para o servo de Deus, o deserto é lugar de revelação e manifestação de Deus. Então, se por acaso você está passando uma ilha de Patmos na sua vida, saiba, se você se inclinar para Deus, Deus vai vir, vai se manifestar como ele fez na ilha de Patmos, viu? Porque Deus ama se manifestar e revelar os seus propósitos na vida do ser humano. E aqui é o próprio Jesus que aparece a João e traz essas revelações dos propósitos de Deus sobre a face da terra a partir dessa data em que João está ali na ilha de Patmos. É importante entender desde já que quando fala dos últimos dias, dos últimos tempos, é preciso entender que Jesus está falando da onde? Daqui, desde o tempo dos apóstolos até o dia de hoje. Esse é o tempo chamado os últimos dias, ok? Muitas pessoas estão ainda olhando para o futuro. Só que eu gostaria de dizer algo muito interessante. Você, quem entendeu o Apocalipse, olha para hoje e para trás, porque ele já praticamente se cumpriu. E nós vamos entender isso na caminhada, ok? Pois bem, olha como Deus é precioso. Em Amós 3,7, ele diz assim, que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus servos. E aqui, Jesus aparece para João e revela o futuro dos gentios. Quem são os gentios? Gentio é toda pessoa que não é descendente físico de judeu, entendeu? É um gentio. E a revelação do Apocalipse mostra o que vai suceder com os gentios, com o povo de Israel, com os judeus, não importa onde eles estiverem, e com a igreja. E dentro da igreja nós temos a noiva ataviada e a noiva. Esperamos que sejamos da turma da noiva ataviada e não da noiva, porque se for só da noiva, coloca a casa em ordem. Nós vamos chegar lá. Pois bem, revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar o que vai acontecer. E notificou isso através do anjo. Olha que lindo. A incredulidade hoje barra o mover do Espírito e segura, prende o mover de Deus pelo ministério dos anjos. Aqui na igreja primitiva nós vemos um monte de manifestações dos anjos também. Tem de Jesus, do Espírito Santo e tem dos anjos. E a igreja de hoje vive bem longe dessa história. É muito triste falar isso. A igreja deveria estar cheia de Deus. Ela está cheia de filosofia. Tanto é que você pode olhar, os dons espirituais não têm espaço na igreja.
E aí vem os falsos dons. E aí vem as filosofias humanas querendo curar o homem lá no púlpito. Medita no que eu falei. A revelação de Cristo. Cristo consegue se revelar na nossa vida, na igreja hoje? Sim, mas muito pouco, muito pouco. Muito pouco. A Bíblia diz que João foi parar lá na ilha de Patmos para ser morto. Mas Deus não deixou, porque Deus ainda tinha um propósito para cumprir. Por isso que a morte não tem poder nem autoridade na sua vida, enquanto o propósito de Deus não acontecer. A não ser que você não deseja, não quer a vontade de Deus. Aí a coisa pode mudar. Mas se teu coração é uma sarça ardente, você é um ministro labareda de fogo do Espírito Santo, pode crer que Deus ainda vai manifestar-se através da sua vida para muita gente, tá bom? Muito bem. Ele atestou, quer dizer, ele foi fiel testemunha, ele continuou proclamando quem é Deus, ele foi fiel ao próprio Deus, e isso lhe custou a prisão. E aí, na prisão, Deus lhe apareceu. Isso foi mais ou menos no ano 95, 96 da nossa era. E Deus diz algo muito lindo no versículo 3. Bem-aventurados, quer dizer, feliz, abençoado, alegre, harmonioso, é aquele que lê esta palavra, aquele que ouve, ou o plural, ouvem as palavras da profecia e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Muito bem. Se aqui já estava próximo, vamos imaginar no ano 95 aqui, você imagina se aqui já estava próximo, o que dirá agora? Estamos em cima da hora de Deus. Queridos, quando a Bíblia fala de ler, não é ler assim por cima e não entender nada. Muita gente lê, mas nem os olhos entenderam o que leu. Não é isso. Quando nós lemos a Bíblia Deus quer que a gente lê de tal maneira que os nossos olhos leem o que está escrito, que a nossa mente capta o que está escrito, e o principal, desce até o coração, que o coração leia, absorva, fixe essas verdades no coração, e não esteja dentro de nós de forma artificial, que daí não funciona. Tem que ser por amor, por aliança e por fé. Queridos, hoje o Apocalipse não pode ser pregado nas igrejas. O Espírito Santo não pode agir, porque essa mensagem é para ser pregado direto, pelo menos 2 vezes por mês nos cultos. Mas você vai nos cultos, e com exceção de raros lugares, se prega o quê? Deus me dá. Não está escrito aqui. Essa mensagem deveria ser aberta nos púlpitos, porque isso aqui vai trazer o povo para Deus. O aviso final de Deus vai trazer as pessoas para a conversão. Por que ora, jejua e o povo não vem? Porque prega o que o Espírito Santo não está mandando. Precisamos, a Bíblia diz que não podemos selar, fechar este livro, agora que o tempo do fim de verdade está aqui. Nós não podemos. Por isso, deixe que a revelação da pessoa de Cristo e do propósito do Pai por Cristo, executado pelo Espírito Santo em nós, sobre nós, de nós aos outros, dos outros para nós, possa acontecer. Não vamos ser aqueles que, como diz lá no livro de Atos, para que eu não me encontre lutando contra Deus. Boa parte da igreja hoje está lutando contra Deus, porque muitos líderes exercem sua liderança filosófica, e a igreja está afundando cada vez mais,
Precisamos deixar o Espírito Santo voltar para os púlpitos da igreja e Ele ser o Senhor. Deixar Deus novamente falar. Que ninguém cele estas palavras, diz a Bíblia. Queridos, eu quero orar com você. Deus, muito obrigado por esta revelação, por essas palavras tão sérias. O Senhor entregou esta revelação para avisar a igreja as coisas que hão de acontecer com cada um, com os gentios, com os judeus e com a igreja. Espírito Santo, eu peço que o Senhor manda a tua unção e queima toda a incredulidade, toda a dureza, toda a linha de vãs filosofias que subiu no púlpito das igrejas e traz de volta a igreja, Senhor, para o teu colo. Ó Deus, de volta para o teu colo, para que nas igrejas este livro seja aberto e exposto com muito fogo, com muito amor, com muita paixão. Eu oro, peço que o Senhor abençoe a cada ouvinte, para a honra e glória e domínio do teu nome em todos os 4 cantos da terra, em nome de Jesus. E sim, Jesus, envia a tua palavra de cura, aonde precisa de cura. Envia agora a tua palavra de livramento, onde precisa de livramento. Espírito da morte, nós quebramos tua autoridade, nós quebramos todos os rituais e oferendas que foi dado ao diabo e aos demônios contra essas pessoas. Eu decreto agora quebrado, desligado, e o sangue de Jesus desça como um raio e limpa o interior e o exterior, limpa o ambiente dessas pessoas. E a paz de Cristo repouse, a paz de Cristo inunde os seus seres, para a glória do Senhor e a revelação do Senhor. Deus te abençoe.